Olá, muito bom dia. Você que vai assistir esse vídeo depois na galeria, no feed. Eu estou gravando esse vídeo para falar de um assunto muito importante que eu senti no coração de estar compartilhando para alcançar vidas, sobre o tema perdão. É um tema que não é muito falado, até mesmo no contexto religioso, na igreja. Vez e outra, um pastor ele faz um sermão com essa temática, às vezes talvez num culto de ceia, mas tem se tornado bem ocasionalmente. Não se querem mais falar sobre perdão. E qual é a importância desse tema? Bom, primeiro que perdão ele tem a ver com a sua saúde física, com a sua saúde mental e com a sua saúde espiritual. Então, a pessoa que não libera perdão, ela está fadada a ter doenças físicas. Por exemplo, uma das causas do câncer, uma delas, em consequência da falta de perdão, conforme algumas pesquisas científicas apontam. Ela traz também doenças psicossomáticas, doenças do sistema emocional. E as Sagradas Escrituras, a palavra, vai dizer que ela vai também te adoecer espiritualmente. Então, eis aí a importância do tema perdão. Pois bem, é importante também falarmos o que não é perdão, porque tem pessoas que confundem. O que não é perdão? Primeira coisa que não é perdão: sentimento. Perdão não é sentimento. Então, aquela ideia de você falar assim, eu não senti de perdoar, essa ideia de você falar eu não senti de perdoar é uma ideia equivocada, porque perdão não é sentimento, você não tem que sentir para perdoar. Segunda coisa que o perdão não é concordar. Você não precisa concordar com o que te fizeram para você perdoar. Perdão não é concordar. Terceira coisa que o perdão ele não é. O perdão não é restabelecer confiança. Isso também não é perdão. Eu sempre costumo usar um exemplo de sócio. Um sócio, ele lesou, né, ou roubou o outro sócio. Né? Você, sócio lesado, perdoa, mas aquela confiança foi quebrada. Então, perdão não é restabelecer a confiança. Então, o que é o perdão? Perdão é uma atitude, é uma decisão. Perdão é você tomar a decisão. Eu decido perdoar. E como consequência, você recebe cura. Cura, sentido físico, emocional, espiritual. A liberação do perdão faz você alcançar cura. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, tem uma passagem muito interessante no capítulo 18, do verso 21 ao 35, que é um diálogo com Pedro. E Pedro ele vai questionar a Jesus, falando: até quantas vezes devemos perdoar? 7? É interessante, alguns comentários rabínicos, né? Vai dizer que Pedro ele sugere o número 7, porque 7 é considerado numa numerologia como um número da perfeição, da completude, e também porque alguns rabinos tinham um ensino equivocado de que você deveria perdoar no máximo 3 vezes. Na quarta vez já era sem perdão. Então Pedro ali ele quis demonstrar talvez conhecimento, ou demonstrar para Cristo naquele momento: olha, ó como eu sou entendido também, ó, devemos perdoar 7 vezes, né? E na verdade a resposta surpreende, né? Porque aí Cristo ele fala 70 vezes 7. Mas não é um cálculo aritmético que Cristo ele propõe. Ele propõe uma ideia de que você deve perdoar sempre. Na sequência, ele conta a parábola do servo que não perdoou. Eu queria só contextualizar isso aqui, trazer para os dias atuais, mas o que é a parábola do servo que é proposta aqui no texto, né? É mais ou menos assim: vamos supor que o servo ele devia
aqui está em talentos, né, que era o peso da época, mas trazendo para a realidade de hoje, vamos supor que uma pessoa deve 10 mil reais. 10 mil reais, certo? Vamos pôr assim, o talento da época pesava 35 quilos, mas só para a gente contextualizar. Ela deve 10 mil reais. Aí ela chega lá para quem ela está devendo, tô te devendo 10 mil reais, eu não tenho como te pagar isso aqui, né? E aquela pessoa a qual ela deve fala para ela, não, fica tranquilo, eu entendo a sua realidade, a sua situação, eu sei que você é uma pessoa hipossuficiente, que você não tem condições de estar pagando isso daqui, e vamos fazer o seguinte, eu tenho condições suficientes, então eu vou rasgar, vou cancelar aqui a sua nota promissória e você tá perdoado. Pois bem, aquela pessoa tem que ficar feliz, uma dívida de 10 mil reais foi perdoada, né? Quem perdoaria, né? Aí daqui a pouco ela está indo, se deslocando para sua casa, ela encontra alguém que está devendo ela. E esse alguém que está devendo ela, está devendo um valor de 600 reais. Né? Vamos comparar aqui. Ele acabou de ter a dívida de 10 mil perdoada. Ele poderia ter uma gratidão enorme. Ele encontra uma pessoa que está devendo 600 reais. E ele foi lá, né, nesse contexto aqui, pega aquela pessoa e fala, você tem que me pagar. E alguém foi até o senhor que tinha acabado de perdoar a dívida dele e falou, sabe aquele lá que você perdoou 10 mil reais? Sei, o que tem? Tá feliz, né? Pois é, ele pegou um que devia para ele 600 e tá lá, em vias de fato para tentar receber. Quer dizer, aquele senhor falou, não acredito que ele fez isso. Ele não teve essa gratidão de receber o perdão que eu dei para ele e também perdoar aqueles a quem lhe devem. Não teve. Então manda ele trazer ele de volta aqui, que eu vou executar a dívida que ele tem comigo. E no texto aqui a pessoa ela é presa, enfim, porque naquele contexto ali caberia prisão civil. Perdoar é isso. Né? Você às vezes não quer perdoar porque você fala, essa pessoa ela me fez muito mal. Porém, contudo, entretanto, você tem que entender que você também fez mal para alguém. Esse é o contexto do ciclo do perdão. Porque nós não queremos perdoar, mas nós não somos santos. Para alguém a gente fez alguma coisa. Ao mesmo tempo que alguém está devendo perdão para mim, eu estou devendo ser perdoado por alguém, porque eu fiz alguma coisa para alguém. E é aqui que é o contexto do porquê devemos perdoar. Porque nós somos seres imperfeitos. E aí, por que as pessoas têm dificuldade para perdoar? Eu queria pontuar aqui. Por que é tão difícil perdoar na mentalidade de algumas pessoas? Primeiro, imaginamos que quem precisa do perdão não merece. É a primeira coisa que a gente fala. Essa pessoa não merece o meu perdão. O que ela fez para mim, ela não merece o meu perdão. E aí entra nisso que eu estou dizendo aqui. E você nunca fez nada de errado para ninguém? Será que ninguém nunca teve que te perdoar? Esse é o ponto. Segundo que a gente fala, a pessoa, né, que te ofendeu, que me ofendeu, não vem até mim ou não vem até você pedir o perdão. Mas o perdão, ele tem que ser liberado independentemente se a pessoa reconheceu, se a pessoa veio até você, se a pessoa ela te pediu perdão. É independentemente. Terceira coisa, às vezes fomos ofendidos mais de uma vez. Principalmente se for aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Então, às vezes você vai, perdoa, aí ela foi reincidente e cometeu de novo uma ofensa. E você tem que perdoar novamente. Aí você pode, nesse momento, pensar, eu não sou nenhum trouxa, né? A pessoa me prejudica, eu perdoo, e eu vou lá e perdoo novamente. A questão do perdão é você ter cura para você. Porque o que acontece quando você não perdoa? Tem uma frase muito boa aqui, né? Não perdoar é o mesmo ou o equivalente que você carregar um defunto nas suas costas. Porque aonde você vai, aquele defunto que você está carregando está cheirando mal. Isso é não perdoar, né? Uma outra frase muito interessante: guardar ressentimento ou não perdoar é você tomar veneno achando que é a outra pessoa que vai morrer. A outra pessoa está vivendo a vidinha dela, está tocando a vida dela, você não perdoa e aquilo ali é um veneno que vai te estragando por dentro.
como eu falei no início da minha fala. Então não importa quantas vezes você foi ofendido. Quarto ponto aqui, queremos que a pessoa mude primeiro para a gente perdoar. Entenda, você não tem o controle sobre o outro. Você não consegue, você não tem a capacidade de mudar o outro. A única capacidade que você tem é de mudar a si próprio e buscar ser uma melhor versão de você mesmo. Você só tem o piloto, o controle da sua mentalidade, não da do outro. Então você não pode exigir que o outro muda para você perdoar. Às vezes você vai perdoar e a pessoa não vai mudar. Quinto ponto, queremos que desapareça da memória, né? Queremos que, por um efeito sobrenatural, a gente fique desmemoriado para perdoar. Não. Perdoar não é esquecer. Isso daí é um adágio popular que se criou. Perdoar é você não sentir mais aqueles efeitos do não perdão. Porque quando você perdoa, você lembra, mas não dói mais. É interessante. Você lembra, mas aquilo cicatrizou e se fechou, né? E sexto ponto, queremos que a dor suma para perdoar. É ao contrário. A dor não vai sumir para você perdoar. Mas quando você perdoa, a dor ela some. Então eu quero te incentivar, e finalizando aqui, que você siga o exemplo bíblico. Perdoar é o mandamento para o seu bem. Perdoar é você tomar o remédio para curar a cura interior que você precisa, né? Jesus ele nos deixou o exemplo na oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa assim como eu perdoo aqueles a quem me devem, né? Jesus nos deixou o exemplo perdoando as pessoas que o maltrataram. Então, siga o exemplo de Cristo. E por que eu senti de compartilhar essa mensagem? Como eu disse, ninguém fala mais no assunto, parece que caiu em desuso, parece que ninguém precisa mais liberar o perdão, e a realidade é que todos os dias nós temos alguém para perdoar e todos os dias tem alguém que está nos perdoando, ou deveria nos perdoar. Porque nós, como seres humanos, somos seres imperfeitos, buscando aperfeiçoamento dos santos, como diz a palavra, né? Como eu digo, melhor do que perfeição é progressão, é melhorar, buscar a melhor versão de nós mesmos. E nós não vamos conseguir isso sem liberar o perdão. Por que tantos matrimônios, tantos casamentos têm sido desfeitos? Falta de perdão. Porque relacionamentos interpessoais, amizades, têm acabado? Falta de perdão. Porque as pessoas não conseguem ter uma vida espiritual na igreja, na congregação, nos seus afazeres, nos seus cargos eclesial de maneira plena? Falta de perdão. Porque as pessoas estão adoecendo, como eu disse no início da fala, doenças físicas, emocionais, psicossomáticas, espirituais. Falta de perdão. Então esse é um assunto em voga que eu estou trazendo aqui à baila, a discussão de extrema importância. Então eu quero finalizar esse vídeo com esse assunto. Você que está acompanhando, você que vai acompanhar depois, compartilha. E quando você compartilhar, não é que você está me impulsionando, a ideia não é essa. Você está impulsionando a palavra. Você está levando cura para as pessoas. Pessoas precisam ouvir que o caminho para elas retomarem o controle da vida delas vai ser através do perdão. Pessoas que não perdoam vai desencadear um efeito em cadeia em todas as áreas da vida dela. Pelo incrível que pareça, na área profissional, na área sentimental, na área ministerial, a pessoa que não perdoa, ela começa a ter um desmantelamento em todas as áreas da vida dela. Todas as áreas da vida dela começam a degringolar por causa da falta de perdão. Então que você, como eu disse no início da minha fala, tenha uma atitude de perdoar, ok? Um ótimo dia para você, obrigado por você que nos acompanha até agora. Fica com Deus, tamo junto, meu forte abraço.